Pessoal, eu queria falar um pouco também sobre produção de conteúdo, né? Então, assim, cada um num grau, né? Então, a Karina é uma mega produtora de conteúdo no Nina Talks, né? A Lígia, ela lida com estudos, pesquisas, e que ela desemboca tudo isso em formatos de conteúdo, né? E onde ela compila tudo isso, né? E ela, a equipe, né? A Ana Júlia, apesar dela não ser uma mega produtora individual de conteúdo, ela recentemente começou também uma newsletter que é a Zoom, onde ela fala muito da experiência dela ao longo de todas as empresas que ela ajudou a construir, né, que ela e muito focada nessa questão da implementação da cultura, né, e focada nas pessoas, e que um ponto interessante que, by the way, que eu queria falar, é que outra coisa em comum de vocês é que todas vocês lidam com tecnologia voltada ao ser humano. Então, a Ana, né, só dando um exemplo, a Ana Júlia, ela estudou em escola Waldorf, né, quando criança, né, depois, e toda a construção de todos os negócios por onde ela passou, ela olhou sempre a formação da cultura, equipe, né, métodos de trabalho, para depois isso desembocar na tecnologia, né. A Karina, eu não sei como ela consegue tempo para produzir tanto conteúdo, né, o maior perfil do Instagram, né, de UX design do Brasil, né, e a Lígia com a voz. Então eu queria aqui abrir um debate livre, né, para falar sobre conteúdo. Eu queria começar com a Karina, que ela, eu não sei, ela acho que fica 24 horas produzindo, toda hora tem coisa nova. Como que tá essa questão de equilibrar Urbi, Nina Talks, né? Você está com uma projeção cada vez maior, também as marcas te procurando para criar conteúdo. Como que tá essa rotina? E aí eu queria que vocês intervissem, meninas. Ensina pra gente como fazê-lo, porque assim... Não deixa as coisas caírem, não adianta. Acho que o ponto principal é que a gente não consegue dar conta de tudo. A gente é prioridade, a gente vai abrindo mão de algumas coisas para conseguir se dedicar. Então, acho que é a pergunta que eu mais recebo, né? Tipo, Nina, como que você dá conta de tudo isso? Eu não sei nem responder muito bem. O time que trabalha comigo, os desenvolvedores, falam: debaixo da sua mesa você tem um bando de gnomozinho que estão fazendo ali as coisas para você enquanto você está trabalhando, porque não é possível. Mas eu tento segmentar, assim, muito o meu dia. Então, assim, eu tenho horários específicos da faculdade, acaba sendo, tipo, de 7 às 9 da manhã, então meu dia já começa cedo. E aí eu vou trabalhando ali de 9h30 até umas 6h30, 7 horas da noite. É o último ano? É o último ano. Esse ano eu me formo, se Deus quiser. Tô fazendo isso, TCC, e aí eu aproveito muito o almoço e o final do dia para produzir conteúdo, para responder as mensagens e tudo mais. E principalmente o fim de semana, assim, porque eu gosto muito de gravar vídeos, eu sinto que me aproximo muito da galera dessa forma, né? Então eu uso muito o fim de semana para produzir os vídeos, e aí eu tive que, para escalar, trazer pessoas para trabalharem comigo também. Então eu tenho um editor de vídeos, porque realmente não tem como eu também produzir e editar tudo. Eu tô com uma agência agora, então a Dani, ela cuida de toda a minha relação com marcas, então toda vez que marcas entram em contato comigo para projetos, para publicidade e tudo mais, ela que faz essa condução, ela que manda orçamento, ela que me ajuda com relatórios, com contratos, que essa parte que eu acho muito complicada, mas ainda a produção de conteúdo em si, pensar em todos os temas, montar todos os posts, trazer todas as pautas, é o que eu faço, porque é o que eu amo, assim, é a minha parte que eu falo muito mais do que criadora de conteúdo, eu sou curadora de conteúdo. Eu quero ali, ao máximo, democratizar o acesso à tecnologia, inspirar. Então, eu falo, meus 3 pilares são, né, de educar, inspirar e empoderar. Então, trazer a galera para perto e ser essa faísca na cabeça das pessoas relacionadas a estudar mais sobre tecnologia, delas falarem, caramba, isso é muito legal, será que isso daqui é para mim? Como que isso foi feito por detrás? Então, muito mais do que explicar conceitos, falar, oh, isso foi feito dessa forma, isso daqui é muito incrível, isso daqui pode se tornar coisa XYZ, e eu acho que o brilho nos olhos, que foi o que realmente atraiu tanta gente ali pro Nina Talks, enfim, é o meu projetinho do coração, né? Projetinho que virou projetão, né? Projetão, começou como um hobby, virou trabalho, e aí, assim, eu sempre fiquei muito preocupada com, como que a empresa vai enxergar isso e tal. Mas até no meu processo seletivo para o Urbi, eles falaram, a gente
tá te contratando por você ser esse pacote inteiro, por você ser essa porta-voz, você tá aqui junto com a gente, você precisando de qualquer apoio. Então, na semana que eu estava desenvolvendo o aplicativo para essa competição da Apple, eu tinha uns dias de folga para tirar, e eu falei, tipo, gente, eu posso essa semana pegar esses dias, projeto, a pessoa falou, sem problema, só vai. Então, ter esse espaço ali seguro, que eu sei que eu posso contar com as pessoas, e que eles estão ali super me apoiando, que é o que faz toda a diferença, de eu estar ali sempre equilibrando, então ajudando em várias iniciativas internas também, de produção de conteúdo, enfim, é todo mundo me ajudando ali de alguma forma para eu conseguir dar conta de tudo, né? Eu acho que eles contratam a Karina e a Nina Talks junto. Não é? Eu acho também, porque, cara, não dá. É engraçado, né? Porque eu tenho o meu direcionador de vida, de escolhas profissionais, ele é totalmente pautado em como que eu vou fazer algo que eu não sei, que grande parte disso eu me sinto meio burra, para que eu possa passar esse conhecimento para empreendedores, para que eu possa aprender, né? Mas eu gosto muito desse paralelo. Se eu aprendo mais, eu consigo passar mais para os empreendedores que estão na abelha, ou a rede, ou quem assina a Zoom e tudo mais. Porque eu não curto esse lance de você ensinar a partir de teoria. Ou você vai fazendo, saber é fazer, sabe? Não é de teoria, não é de lei e tal. Então, só que dependendo do momento, eu tenho bastante dificuldade nessa organização de consistência na geração de conteúdo. Agora mesmo, a Zoom ficou parada, 3 semanas, sendo que eu estava numa cadência assim quase que semanal. Aí eu consegui ressurgir. Eu percebi, eu falei, não tô recebendo. Até levei uma bronca. Porque é muito louco. A primeira coisa que cai para mim é o exercício. Assim, eu acabo caindo, assim, eu dou uma desandada no exercício. Não vou nem falar nada de exercício. Aí, eu não faço nada, só Jesus. Pois é, aí começa a cair o compartilhamento de conteúdo, mas aí, só que o acompanhamento das startups, o trabalho, isso eu não deixo cair. É louco como eu boto isso em primeiro lugar do que às vezes até minha saúde, meu estresse. Então, assim, o meu maior problema nesse sharing de conteúdo, ainda mais o da Zoom, que ele é bem democrático, né? Ele é feito para realmente todo mundo ter acesso a basicamente tudo que eu sei e todo o nosso método da abelha, né? Então, essa é a razão. E às vezes me falta um pouquinho de cadência, eu ainda tô para conseguir chegar nesse ponto, Karina, que você tá. Mas eu tô há mais de 2 anos, acho que deve estar uns 2 anos e meio produzindo conteúdo, então eu tive momentos assim que eu sumi por um tempo, e aí eu voltei, e aí eu fui encontrando ali o ritmo também, assim. Então, a gente vai ter altos e baixos, mas a gente vai encontrando qual é essa nossa cadência, o que encaixa na nossa rotina, né, pra gente também não se matar. Senão a gente se doa muito mais do que a gente está consumindo e uma hora a nossa energia acaba, né? Então a gente tem que estar sempre buscando equilibrar para a gente ter insumo ali para entregar para a galera. Sabe o que é mais bacana? Deixa eu só dar um adendo como pesquisadora. Eu não posso evitar, né, observar tendências e dados e não pontuar desse lugar. Eu acho que houve uma inspiração lá atrás dos talks por conta do TED, década e meia, quando eles soltaram isso tudo, mas eu acho que no final das contas já tinha uma característica interna em cada uma das pessoas que gostam de trocar, na verdade. Tanto que eu já estou quase saindo dessa coisa, a gente também tem Tech Talks lá no Voicers, e a gente está chegando num ponto de ser, na verdade, tech trocas, entendeu? Porque a gente sempre tem muita vontade, como pessoa que está fazendo conteúdo de talks, na verdade a gente já fazia isso na vida inteira, né? Provavelmente era em formato de café, de almoço, de uma ligadinha. A diferença é que agora a gente está botando um microfone ou de repente uma câmera e fazendo isso para que outras pessoas acessem as trocas que a gente acessava. Então, eu vejo como vocês estão contando a parte de conteúdo de vocês, é parecido com o que aconteceu com a gente lá atrás, né? O Voicers nasce de uma sala de aula minha, num semestre, onde eu botei lá as pessoas que me inspiravam do meu ecossistema de uma grande corporação de tecnologia, para me ajudar a ensinar sobre tecnologia e tendências. E aí foi uma pessoa por semana, e no final de 6 meses as pessoas estavam realmente impactadas e queriam mais. Então, na verdade, elas não queriam mais das talks, elas queriam mais das trocas. Você tem acesso a essa experiência. E a gente viu que tinha troca quando punha a mão na máquina, então a gente tem muita máquina aqui, infelizmente ainda não dá para usar, porque o evento ainda não é físico, mas quando a gente pode, a gente leva máquina de ponta e as pessoas põem a mão na máquina e tem a troca de experiência tecnológica, e aí acessar essas pessoas que já têm essas visões, como vocês estão contando,
é uma troca muito importante. E eu acho que esse é o lance, né? Eu lembrei de uma frase, umas 4 encarnações corporativas atrás, eu estava trabalhando no headquarter da IBM, lá em Nova York, em Armonk. E aí o mantra era 2012, a agência mundial da IBM ainda é a OG, eu tenho um carinho enorme pelo trabalho deles, e o mantra daquele ano era: "The content is king, but distribution is the queen and she wears the pants." Traduzo, né? O conteúdo é rei, todo mundo conhece, mas eu nunca consigo terminar de pensar até, né, na continuidade da frase, que é: mas a distribuição é a rainha e ela manda, entendeu? She wears the pants. Então, as calças estão com elas. Verdade absoluta. É isso. Não, eu vivo isso no dia a dia. É muito. O meu business é baseado nisso, né? Se a gente olhar a HBO Max, é tipo, tá, você pode ter o conteúdo, se você não souber distribuir, que é um mix de preço, canais, tecnologia, não vai. Muito boa. E competidores. E competidores. Né? Nossa. E competidores, né? Mas falando sobre isso, né, a gente vê também toda essa inundação que a gente tem hoje em dia, né, de produto, porque todo mundo não digo, mas muita gente está produzindo conteúdo, né? Seja fazendo podcast, ou seja fazendo, né, conteúdos educativos ou informativos no Instagram, né, e fica e aí o que eu vejo, né, o que conecta, claro que é informação e tudo mais, né, mas parece que por trás de tudo isso, a energia da verdade e da paixão do creator, né, de quem está criando, parece que dá essa liga, essa continuidade, né, então, por exemplo, né, a Karina estava falando dos períodos do Nina Talks, né, de teve hiato, volta, tal, mas o que eu acho, assim, né, quem cria conteúdo, se não gosta muito de fazer isso, não consegue tocar ao longo prazo, porque o conteúdo é uma maratona, né, então você vai fazendo, ele é um exercício como se fosse uma musculação lá que você está exercendo, né, e eu acho muito, muito legal, eu sempre gostei muito, e aí quando voltei a fazer o podcast, ele de certa forma, ele pegou e derivou em várias outras coisas, acho que por conta dessa questão, não era só o conteúdo, mas é o que você passa de você através dele, né, e as pessoas de certa forma sentem, além do formato ou da mensagem que você está passando, né. Eu sempre falo que se tornou um fardo, se tornou uma obrigação, é porque tem algum problema, você tem que parar e revisitar aquilo, né? Porque é o que vai te mover, de você pegar o seu tempo livre e se dedicar a um projeto de criação de conteúdo, de você ser muito apaixonado por aquilo, porque eu podia estar fazendo outras coisas nesse tempo, mas eu sempre falo que se eu recebo uma mensagem por dia de que eu ajudei uma pessoa, para mim já valeu a pena todo aquele tempo que eu dediquei, sabe? Porque são mensagens, assim, extremamente inspiradoras. Eu tenho uma pastinha só de prints, de mensagem: ai, Nina, você me ajudou, caramba, eu consegui um estágio. Então eu recebi uma hoje, falando de uma menina que ela ficou sabendo desse estágio da Apple, que eu participei, que foi o meu primeiro estágio, a Apple Developer Academy, por conta do meu perfil, e que ela ganhou o scholarship hoje, que nem eu, porque ela também ficou sabendo por mim. Então eu falei, gente, eu impactei ali a vida de uma pessoa e eu só fiquei sabendo porque ela veio me contar. Então imagina as pessoas de que de alguma forma foram tocadas ou inspiradas, ou deu um mínimo estalo na cabeça delas, e que isso, sei lá, pode ter mudado o rumo da vida das pessoas. E quando eu paro pra pensar nesse tipo de coisa, eu fico, gente, o que eu tô fazendo é relevante, tipo, de verdade, caramba. Tipo, não tem como eu não continuar isso, não tem como eu não ser apaixonada por isso, né? Muito legal.